Olá, meu nome é Everton Lima e esse vídeo é a apresentação do meu artigo intitulado Política Criminal Atuarial, uma nova roupagem para o direito penal do inimigo. Esse artigo ele se propõe a entender melhor esse novo fenômeno de política criminal surgido no fim do século XX nos Estados Unidos da América, avaliar se ele tem ou não compatibilidade com o nosso direito. Como eu já informei, eu sou Everton Lima, eu sou graduando em Direito e estou submetendo esse artigo para publicação no CAE de Jus 2021. Muito bem, a política criminal atuarial ela consiste em uma reformulação acerca do pensamento e resposta ao fenômeno do crime adotados pelo Estado. Nos Estados Unidos da América, por volta de 1970, ali no fim do século XX, existia um grande inconformismo com o modelo previdenciarista que existia, especialmente em matéria criminal. Eram investidos grandes recursos financeiros numa busca por ressocialização. No entanto, ainda assim existiam grandes índices de reincidência. Isso ensejou muitas críticas científicas, universitárias, políticas, que levaram a uma busca por alternativas. E é justamente isso que a política criminal atuarial traz. Ela se apresenta como uma alternativa mais eficiente no combate à criminalidade, na redução da reincidência. A grande proposta que a política criminal atuarial traz é a possibilidade de prender menos e com mais eficiência. Explico por quê. Um dos primeiros estudos realizados em 1970 nesse sentido, ele envolveu um trabalho de campo com cerca de 10 mil pessoas, que concluiu, ao final, que dentro desse grupo, 6% das pessoas que cometiam delitos eram responsáveis por 52% dos delitos cometidos. Então, com essa conclusão, ao fim do estudo, os pesquisadores sugeriram aos governantes que abandonassem os programas caros de reincidência, aliás, os programas caros de ressocialização, que eram ineficientes quanto à reincidência, e apostassem, então, todas as fichas na aplicação de prognósticos de risco. Como assim? Entendia-se que, se fosse possível identificar quem era essa pequena parcela de criminosos que cometia a maior parte dos crimes, que eram os reincidentes, se fosse possível identificar quem eram os criminosos reincidentes, bastaria isolar eles na prisão pelo maior período de tempo possível, e automaticamente você teria uma queda drástica no número de crimes. Um dos primeiros estudos, entretanto, a desenvolver prognósticos de risco, aponta um dos principais problemas da política criminal atuarial. É justamente os elementos encontrados como elementos determinantes da reincidência. Os primeiros estudos chegaram a elencar cor da pele e nacionalidade de origem como fatores determinantes para a reincidência. Outros que se seguiram, há um inclusive envolvendo crianças entre 8 a 10 anos, que se propunha a identificar a propensão à criminalidade na adolescência, a partir de fatores como hiperatividade, baixo rendimento escolar, contato com membros da família que já haviam cometido delitos, família pobre, família numerosa, condições ruins de moradia. Então, veja, os fatores que foram encontrados como elementos em comum entre os reincidentes, eles não nos trazem, na verdade, uma grande surpresa. É intrigante porque são os mesmos fatores que a criminologia tradicional já apontava como intimamente ligados ao fenômeno do crime. Então, o que é que muda, de fato, na política criminal atuarial? O que muda efetivamente é a postura do Estado, a resposta que o Estado dá à criminalidade a partir desses mesmos elementos, a partir desses mesmos fatores de criminalidade. Veja, para a proposta da política criminal atuarial, não há um bom custo-benefício, não é eficiente o Estado investir pesados recursos na tentativa de resolver esses problemas sociais que ensejam uma persistência na criminalidade.
para a política criminal atuarial é muito mais eficiente, matematicamente, você isolar essas pessoas na prisão, porque assim elas não vão sair e cometer outros delitos, entende? É uma solução bastante prática e pragmática. Apenas exemplificando, se uma população marginalizada, um indivíduo marginalizado tem uma maior propensão a ser reincidente, então para esse indivíduo que tem como característica pessoal a marginalização, deve ser aplicada uma pena maior, né? Porque assim esse indivíduo vai ser gerenciado, vai ser incapacitado na prisão por um longo período de tempo e não vai sair para cometer outros delitos. Em síntese, numa síntese bastante apertada, essa é a visão que traz de novo, esse é o ponto novo que a política criminal atuarial traz para o direito. Então, a postura que a política criminal atuarial adota é uma postura bastante inflexível nessa busca por combate à reincidência, por combate aos níveis de reincidência. É uma postura desligada de qualquer mínimo ético. É um direito, basicamente um direito de guerra, como define Zaffaroni. É um modelo de atuação em que você despe pessoas pré-determinadas da inviolabilidade humana e passa a aplicar sanções a essas pessoas em razão de quem elas são, antes mesmo de existir uma conduta ensejadora de pena. Há uma punição em razão de quem se é, né? Uma visão que é empregada muito de criminoso nato, de criminoso irrecuperável, há uma desistência aberta à busca por ressocialização, há um abandono desse ideal de recuperação do criminoso, numa postura muito autêntica de criminoso nato, num verdadeiro direito penal do inimigo, portanto, um direito penal centrado no autor e nas características pessoais do autor. O enfoque ali não é definir condutas a serem combatidas proporcionalmente à gravidade. O enfoque adotado aqui é de encontrar o inimigo, definir quem são as pessoas, quais as características pessoais que nós iremos combater no autêntico direito penal do inimigo. Há alguns exemplos dentro da legislação americana, até famosos, como a lei do Three Strikes, que faz referência ao beisebol, bastante comum lá. Nessa legislação do Three Strikes, a partir da terceira condenação, o indivíduo ele tem de receber uma pena mínima de 25 anos a perpétua. A pena mínima deve circundar essa faixa de pena. Isso sem direito a qualquer benefício, como progressão de regime, enfim. Um outro ponto que é bastante polêmico na política criminal atuarial é que em alguns estados da Federação Americana houve uma busca por aplicar também esses prognósticos de risco na dosimetria da pena. Mas para que isso ocorra, por questões de compatibilidade legal, houve a necessidade de flexibilização de normas jurídicas, principalmente de preceitos básicos como a proporcionalidade e a culpabilidade. Há um afastamento da culpabilidade e da proporcionalidade na definição da pena. Isso porque uma dosimetria centrada em prognósticos de risco, ela naturalmente se afasta do fato e se aproxima do autor. Ou seja, há uma aplicação de pena já não em razão de como o fato ocorreu, mas sim uma aplicação de pena em razão do quão provável o prognóstico me diz que aquela pessoa volte a cometer um crime no futuro. Há uma aplicação de pena em razão de expectativa de uma conduta futura, que ainda sequer se concretizou. E por mais próximo que nós cheguemos da possibilidade daquela conduta ocorrer, nós nunca teremos condições de ter uma certeza acerca de uma conduta futura. Então, eu destaco aqui que a crítica que é tecida aqui não é às ciências atuariais, certo? Mas a forma como elas são empregadas nessa política criminal. Porque, veja, quando nós tratamos de bens jurídicos tão sensíveis como a liberdade, a lógica estatística ela não pode ser tomada como único argumento de
de racionalidade a partir do qual nós pensamos a resposta do Estado, né? Apesar disso, muitos países também liberais, como por exemplo a Grã-Bretanha, adotaram modelos similares, é claro que com as adaptações ao direito local. Mesmo no Brasil é possível identificar alguns traços de inspiração na política criminal atuarial. O regime disciplinar diferenciado, por exemplo, o RDD, ele é basicamente uma pena dentro da pena, uma sanção aplicada, inclusive, não em razão de um fato, mas em razão das características pessoais do apenado. Isso quando a gente conjuga com o fato de que no Brasil constantemente há movimentos e discursos questionadores da ressocialização. Isso quando nós levamos em conta que o Brasil constantemente busca inspiração em modelos e em institutos jurídicos americanos, a gente chega facilmente à conclusão de que é pertinente sim escrutinar, analisar a fundo a política criminal atuarial na academia brasileira, porque mais tardar ou menos tardar é bem possível que essa nova forma de abordar a criminalidade possa desembarcar no Brasil. Analisando então a compatibilidade desse modelo com o bloco constitucional brasileiro, eu destaco que é necessário, para a gente ter essa compreensão, para a gente fazer essa análise, é necessário levar em conta que o Estado democrático de direito ele vai além de um controle político democrático, de eleições com participação popular para eleger os seus representantes. O Estado democrático de direito ele tem como algo indispensável também o respeito das autoridades públicas, aos direitos e garantias fundamentais, para que haja efetivamente uma soberania popular. Assim, dessa forma, não dá para somente levar em conta o rito utilizado para aplicar uma nova política criminal. Antes de mais nada, a gente precisa analisar também a compatibilidade do conteúdo dessa política criminal com as normas constitucionais, especialmente aquelas que são voltadas à proteção de direitos humanos. E quando a gente olha para a política criminal atuarial, ela, para perseguir o ideal de redução da reincidência, ela abandona qualquer vínculo com ponderação social ou humanitária. Os Estados Unidos, inclusive, historicamente, evitam se sujeitar a tratados internacionais que impeçam, por exemplo, a aplicação de pena de morte. Por outro lado, quando nós olhamos para o bloco constitucional brasileiro, ele traz objetivos da República, entre o rol de objetivos da República, a erradicação da marginalização, a redução de desigualdades sociais e regionais, dispõe também de forma expressa que as penas têm como finalidade essencial a reforma e readaptação social. O Brasil traz também como orientação nas relações internacionais a defesa dos direitos humanos, inclusive recepcionou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos como uma norma constitucional, e essa, por sua vez, tem como princípio o princípio do não retrocesso em matéria de direitos humanos. Então, quando nós traçamos um comparativo, levando isso em conta, um comparativo entre a orientação teleológica da política criminal atuarial e a orientação teleológica do bloco constitucional brasileiro, fica evidente uma incompatibilidade impossível de transpor, porque a flexibilização de normas na legislação brasileira para recepcionar a política criminal atuarial iria implicar automaticamente, antes de qualquer outra discussão, iria implicar a relativização de proteções humanitárias, o que constitucionalmente é inadmissível. Dessa forma, então, o artigo conclui, ao menos nos moldes em que existe atualmente, pela incompatibilidade da política criminal atuarial com o sistema constitucional brasileiro. Eu agradeço a atenção e muito obrigado.